Oi, pessoal! Eu sou então a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional. Atuo na nossa rede aqui na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a síndrome de burnout, ou então vamos chamar de esgotamento profissional. Essa síndrome ela é caracterizada por uma condição de estresse crônico, voltado especificamente a situações de trabalho, situações profissionais. Então, a pessoa veio vivendo frustrações devastadoras e estresse agudo, crônico, por períodos prolongados, enormes no mundo profissional. O termo burnout, ele vem lá da língua inglesa, né? E ele significa uma queima ou então uma combustão total. É como se a pessoa ficasse em esgotamento, cansada, desanimada, sem energia nenhuma. Acabou o seu combustível, se esvaiu. Só que tudo isso lá nas situações profissionais e vão gerar consequências físicas, psicológicas e comportamentais e também mentais. A Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra conceituada, ela traz a ideia de que esse quadro está dentro das depressões. Sim, é a depressão do trabalhador. Ela coloca numa categoria assim, nas depressões ocasionais. Diferencia-se então daquela depressão maior, porque neste caso, neste tipo, na síndrome de burnout, a gente sabe muito claramente, nitidamente, que o disparador foram as situações e desgastes no mundo profissional, nas situações do trabalho. Algumas pessoas aí dizem: eu sofro da síndrome de burnout porque o meu trabalho é horrível. Mas na verdade ela até tem, né, reações psicológicas, físicas, ela está num processo aí meio depressivo, mas às vezes não é um disparador lá no mundo do trabalho. Muitas vezes já há problemas anteriores ou no seu mundo pessoal, lá nas suas relações com o parceiro, com vícios, sofre violência em casa, ou então a pessoa veio passando por perdas de pessoas queridas o ano inteiro. Ou então ela viveu lá uma situação de uma crise financeira aguda, ela está com muito empréstimo, ela está endividada, devendo para muita gente, ela está até com a luz sendo desligada, a água cortada. Então, isso tudo foram situações de estresse que podem vir a desencadear reações físicas, psicológicas, mentais, como uma depressão, mas porém não foram situações profissionais. Então, isso a gente tem que avaliar bem, porque no burnout foi especificamente e é nítido, é claro, que as questões são voltadas ao mundo profissional, ao mundo do trabalho. Então, algumas reações físicas que esta síndrome pode trazer Bem, gente, atinge vários sistemas orgânicos, porque se a gente está falando de um estresse crônico, nesse sistema orgânico libera um monte de questões bioquímicas, né? Quando a gente está em estresse, o nosso corpo fica bombardeando hormônios, então vai atingir aí diversas áreas. Por exemplo, área renal, fazer infecções urinárias. As situações de pele são muito comuns, né, na síndrome de burnout. Então, quedas de cabelo, manchas na pele, problemas de urticária. Aí nós temos aí questões nutricionais, a pessoa para de se alimentar ou passa a comer compulsivamente. Nós temos desequilíbrio no sono,
né? Alterações do sono, pode acontecer os desequilíbrios gástricos, aparecer úlceras. Nós temos aí questões musculares, né? Aquelas dores musculares terríveis, as quadros de enxaqueca, de dor de cabeça, tontura e labirintite. Então, esses são alguns dos sintomas, né? Mas é uma riqueza de possibilidades porque o nosso corpo em estresse, ele reage. Aí acontecem os processos mentais também, porque se a gente está num estresse crônico, prolongado, constante, vai daí ter uma queda na concentração, na atenção, podendo até ter lapsos de memória grandes e importantes. Outra questão ainda são os aspectos psicológicos e comportamentais, né? Também em situação de estresse crônico, uma pessoa fica mais irritada, mais agressiva, começa a fazer confrontos e até pode ter um colapso, uma crise e partir para agressão física no espaço do trabalho ou com seus familiares. A pessoa começa a ter oscilações de humor, fica com a autoestima rebaixada, pode vir aquelas sensações de isolamento, de desânimo, pânico e ansiedade, né? Pode desenvolver uma fobia, não quer mais ir para o trabalho, não quer mais sair de casa, entra mesmo numa situação de fobia, né? A gente tem algumas profissões que elas favorecem e disparam uma situação de estresse maior, né? Então, se a gente pode pensar em algumas assim, os agentes penitenciários, policiais, bombeiros, professores, assistentes sociais, pessoas que trabalham na área de saúde mental, socorristas, médicos, enfermeiros. Podemos pensar assim, pessoas que trabalham em cargos de gestão, que sofrem pressão de todos os lados, pessoas que trabalham em áreas de RH, que lidam com muitas pessoas e queixas. Então, assim, são algumas profissões que estariam um pouco mais propensas a um estresse maior. Então, sempre quando tiver presente o tema vida e morte, a gente vai ter um estresse de repente maior, as questões de contexto organizacional, clima organizacional dentro desta instituição, as questões de regionalidade, que região que trabalhamos, como é o contexto regional ali, né? Então são fatorizinhos para a gente ir pensando que poderiam ser geradores de um estresse maior. Mas, porém, né, é necessário a gente analisar que não é todo mundo que desenvolve a síndrome de burnout, depende de muitas questões do ser humano. Senão, não teríamos mais bombeiros, não teríamos mais policiais atuando, estaria todo mundo com síndrome de burnout afastado. Não teríamos mais professores dando aula, não teríamos mais psicólogos ajudando as pessoas que estão com problemas emocionais, né? O que a gente tem que pensar? Que especificamente na nossa área da educação, sim, tem um volume de trabalho intenso, que tem épocas que o volume aumenta, que faz parte dessa área fazer relatórios, livros de chamada, montar aulas, hora atividade, participar de reuniões, formações, que isso tudo faz parte da função e da profissão. Não necessariamente isso é o estressor que vai desencadear uma síndrome de burnout. Para ser síndrome de burnout, tem que ter uma engrenagem numa condição subhumana. Então, por exemplo, a pessoa de fato sofreu violência o ano inteiro em sala de aula. Ou então a pessoa trabalhou anos sem férias, não descansou, não fez pausa.
A pessoa trabalha numa tensão de bullying dos colegas o ano inteiro e é isolado, é criticado, tiram sarro dele. Então tem que ter uma condição de estresse crônico que saia do cotidiano e daquela função, daquilo que é típico daquela profissão. E tem que estar voltado para essa questão de que vai gerar uma condição subhumana totalmente crônica. Na psicologia relacional sistêmica, que vocês já sabem, né, que é a minha concepção, eu tenho algumas análises e críticas para fazer em cima da síndrome, né? A gente trabalha com o conceito de padrão de funcionamento. Aquele jeitão seu de ser, que você tem atitudes compulsivas no comportamento que podem ser disfuncionais e gerar mais estressor e que você vai ter mais predisposição a, por exemplo, desenvolver uma síndrome de burnout. O primeiro ponto que eu quero trazer é o padrão do workaholic, que é também uma palavra de língua inglesa que significa o trabalhador compulsivo. Então você é daquele que não para, trabalha, 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 não dá limite, se negligencia, não faz pausas, não tem horário para parar, não dá atenção para a família, não cuida da alimentação, não faz uma lazer, uma atividade física, ou seja, só trabalha. E aí é mais propenso a estresse e a síndrome de burnout. Reveja seu padrão, então. A outra questão é o padrão das pessoas que não gostam do que fazem, que se pega em queixas diárias. Ai, que saco ter que ir. Ai, que eu odeio fazer isto. Ai, mas que porcaria que eu tenho que fazer. Ai, eu não gosto. Então, esse padrão de não gostar do que faz, de estar no lugar errado, na profissão errada, é muito estressante. Você viver no dia a dia fazendo o que você odeia. Então, também temos que rever isso. Isso é um grande gerador de estresse. O padrão de se calar. Aquele que aguenta tudo, que está vendo que o seu trabalho não está bom, que as condições não estão boas, que está incomodado com muitas coisas, mas ele nunca fala, ele não conversa, ele não aborda, ele não acha saídas, ele não debate. Então ele vai guardando, 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 ele não resolve aquilo, ele implode. Né, que é uma explosão interna, e isso gera então reações físicas, psicológicas, porque a pessoa ela não tenta achar junto com o seu imediato saídas, né? E um outro padrão que eu quero falar também é aquele padrão da pessoa que não desenvolve recursos internos de resiliência, de fortalecimento. Todas as situações difíceis no mundo do trabalho são pesadas. Tudo é pesado demais. Não sabe lidar com nada. Vejam, por exemplo, na minha atividade de psicóloga, eu vou ter famílias difíceis, eu vou ter pais que não enxergam seus comportamentos e que interferem na criança, eu vou ter gente que falta no atendimento, eu vou ter embates para fazer, e aí eu tenho que ter uma certa resiliência de entender que eu preciso estudar, achar estratégias, fazer formações e cursos, congressos para aprender, ler bastante, que eu tenho que ver a melhor forma de atingir estratégias novas. Eu tenho que ter um mínimo disso, porque senão, sempre, em qualquer primeira dificuldade, eu vou cair, eu vou ficar mal, estressada, porque eu não tenho uma resiliência, porque eu não tenho um recurso psíquico interno, e isso pode ser desenvolvido, né? Muitas dessas pessoas que têm esse padrão, às vezes fazem sintoma, né? Cada dificuldade que apareceu, não só as crônicas, mas até as moderadas, a pessoa faz sintoma, fica doente, né? Porque não soube lidar. É o que a gente chama na psicologia de um padrão conversivo, ela converte, né?
O tratamento para síndrome de burnout, ele tem que começar pela parte médica, porque atinge muitos sistemas físicos, então tem que fazer um check-up geral, ver intestino, parte gástrica, renal, pressão, né? Investigar tudo. Tem que procurar então o psiquiatra e o psicólogo, porque na verdade também tem questões mentais e psicológicas para serem trabalhadas. E é importante a gente fortalecer lazer, porque se há estresse, eu preciso relaxar. Então, pensar em pausas, pensar em atividade física, em relaxamentos, em meditação, hidroterapia, massagens, aquelas banheiras para eu entrar dentro, fazer imersão, o furo. Eu tenho que pensar em estratégias para eu relaxar. Vou tomar chá, o que eu vou fazer? Pensar também assim em mudanças no estilo de vida, né? Pensa assim, você tá fazendo o que você ama? Você tem condições de trabalho que favorecem sua qualidade de vida? A dinâmica que você tem quando você chega em casa, qual é? Seus objetivos profissionais são pensados toda hora? Você consegue pensar que tem que fazer curso, se aprimorar, se automotivar? Será que dá para mudar de função, de setor? Então, assim, são questionamentos que temos que fazer constantemente para a gente evitar de ter estresse crônico na nossa vida profissional e vir a desenvolver uma depressão ocasional, que é a síndrome de burnout. Espero ter contribuído, tá? Tchau, um abraço a todos.